O nosso papo de hoje é com o Dr. Douglas Benedetti, cirurgião dentista. Estamos falando sobre DTM, ATM e dor orofacial. Douglas, e dentes tortos, eles podem causar DTM? Mônica, durante muitos anos na odontologia, inclusive durante a minha formação, há 37 anos atrás, a odontologia, ela estudava e atribuía a DTM a dentes tortos. Hoje nós sabemos, pelas últimas pesquisas, recentemente, de 10 anos para cá, um pouco mais, que os dentes tortos não são causadores de DTM. Esta é a última informação sobre essa pergunta. Porém, os dentes tortos podem ser um potencializador do problema. Se você, por exemplo, tem um bruxismo, como eu falei, essa força enorme que a gente descarrega no apertar de dentes. Se você tiver um dente com contato fora da posição, com contato prematuro, como a gente fala tecnicamente, está batendo antes do lugar certo, na posição incorreta, esse contato prematuro, ele pode potencializar a DTM. Isso sim. Entendi. Agora, e quem tem estalidos na articulação? Sim. Com o tempo, vai ter dor também? Não necessariamente. Isso é interessante. O estalido, ele pode aparecer eventualmente, sazonalmente, e desaparecer, porque as articulações temporomandibulares, elas são muito adaptativas, elas se adaptam facilmente e se modificam e se adequam muito bem a essas forças todas, né? Então o estalido pode ser sazonal, ele apareceu agora, fica 1, 2, 3 dias, uma semana e desaparecer. Isso não é sinal de que lá na frente ele vai obrigatoriamente a ter uma desordem temporomandibular. E dormência na mão e nos braços, pode ser sinal de DTM? Isso é uma queixa recorrente nos pacientes com DTM, porque como eu falei no início, as dores orofaciais, elas são multifatoriais. Então, num paciente com DTM, que é um dos itens da dor orofacial, dos itens abaixo, né? Essa dormência de dor de braço, de dedos, pode estar relacionado, pode não, sempre estará relacionado à coluna cervical, que é uma das áreas da dor orofacial, que é cabeça, face, boca, ouvido e coluna cervical. Então, são comorbidades que coabitam o mesmo indivíduo numa queixa geral. Agora, por que quando a gente está mais ansioso e estressado, sente dor ao mastigar, ao falar e às vezes até na hora de acordar? Justamente por isso, quando nós estamos ansiosos, preocupados e ansiosos, tal, a nossa tensão pode aumentar, o nosso apertamento de músculos, dos músculos da face, da cabeça, pescoço, trapézio, uma quantidade de músculos que trabalham sinergicamente, contraindo nesse apertamento de dentes. E como eu falei, a força é extrema, chega a 80, 100, às vezes 120 quilos. Nossa, é muita coisa. Então você imagina uma pessoa estressada, ansiosa, desenvolvendo essa quantidade de força diariamente. Agora, por que dá tontura? O que pega em que área que dá tontura? Muitos pacientes reclamam da tontura, desequilíbrio, por conta que o pavilhão auditivo interno está muito próximo da ATM. E a articulação temporomandibular, a ATM, sofre toda essa descarga do apertamento da mandíbula, que é o osso inferior da face. Então essa força é alta, é extrema, como eu falei, ela comprime a articulação e a articulação comprime o conduto auditivo interno. Entre a articulação temporomandibular e o ouvido existem alguns ligamentos que se desestabilizam com essa pressão externa, extrema. E por isso desenvolvem tonturas. Agora, Douglas, não existe nenhuma coisa profilática que possa ser feita em termos, por exemplo, exercício físico, algum medicamento? Não surgiu nada na medicina, na odontologia, que possa ajudar uma pessoa a não ter tanta dor orofacial? Como eu falei, a dor orofacial ela é multifatorial. Então, às vezes, o paciente tem pontos que emanam dores de diversas regiões. Preventivamente, o que a gente pode sugerir para as pessoas
é se observar sobre esse aspecto, né, do apertar de dentes e procurar não fazer isso. Deixa eu só fazer uma dica rápida para as pessoas entenderem uma coisa. Os dentes não foram feitos para se encostar, tá? Eles só se encostam em duas situações. Quando a gente está comendo, mastigando, almoçando, jantando, enfim. E mesmo assim, os dentes não estão se tocando diretamente. Existe um alimento que está entre eles sendo triturados. Mas vamos considerar toques de dentes nesses momentos. Essa é uma situação de toque de dente. A outra situação que há toque de dente é quando a gente deglute. A dinâmica da deglutição, essa daqui. Nesse instante, os dentes têm um toque e logo imediatamente após os dentes se afastam. Esse afastamento dos dentes, que tecnicamente a gente chama de espaço funcional livre, mas não vem ao caso, é um colchãozinho de ar. Esse colchãozinho de ar tem que estar instalado na nossa boca 24 horas por dia. Dessa forma, nós não estamos contraindo músculos, os dentes não estão se tocando, as articulações estão afastadas e toda a parte muscular que envolve a boca, ouvido e articulação está em tônus de relaxamento. Isso daí é a chave do sucesso para qualquer tratamento de DTM. Então, por exemplo, dentes ausentes, fora de posição ou tortos, não vão causar DTM? Não, porém há uma ressalva com relação à falta de dentes. Se o paciente tem falta de dentes, existe uma área na odontologia, um estudo que chama dimensão vertical. Basicamente, a dimensão vertical é essa distância que a gente tem da ponta do nariz à ponta do queixo. Certo. Toda vez que você perde dente, pode ser um dente, toda vez que você perde um dente, essa dimensão vertical tende a diminuir. E, consequentemente, a articulação se sobrecarrega quando essa dimensão vertical diminui. Então, teoricamente, a perda de dente, a ausência de dente pode ser mais prejudicial do que dentes tortos. Ah, entendi. E as dores de cabeça, você estava dizendo, também podem estar relacionadas Geralmente com DTM. está correlacionadas à queixa da DTM. Eu queria que você desse, então, uma dica final para o nosso telespectador, aquele que está nos ouvindo, nos vendo, né, sobre dor orofacial. Bom, como vocês ouviram, a dor orofacial é uma morbidade, uma doença, não vamos chamar de doença, mas uma queixa de dor de difícil diagnóstico, e que o paciente precisa estar atento a qualquer alterações nessas áreas e procurar um especialista relacionado a esse tratamento. Geralmente, o profissional que detecta essa desordem temporomandibular é o cirurgião dentista especializado na área de dor orofacial. Então, no caso de uma suspeita, se vocês tiverem alguma queixa nesse sentido, eu sugiro que seja investigado com o cirurgião dentista especialista em dor orofacial. Muito obrigada, muito bom, muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Mônica. E você não deixe de acessar www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.